Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula sobre cinemática, sobre o estudo do movimento. Hoje nós vamos falar sobre os elementos constitutivos do movimento, certo? Então a gente já sabe que o movimento é um fenômeno relativo, ou seja, ele vai depender exclusivamente do referencial adotado pelo observador. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é isso, né? Que sendo um movimento relativo, ele vai depender exatamente do referencial que você vai adotar para determinar se um determinado objeto ou mesmo você está em movimento ou não em relação àquele referencial. Um exemplo claro disso que eu estou dizendo para vocês aqui é, por exemplo, o que acontece dentro de um ônibus, né? Uma pessoa que está sentada na poltrona de um ônibus lendo um livro e ela faz uma analogia em relação às outras pessoas que estão sentadas no mesmo ônibus que ela, né? Ela vai perceber, obviamente, que as pessoas em relação a ela estão paradas. Portanto, não há um movimento entre as pessoas e o observador, porque esse observador está usando essas pessoas como referência do movimento, né? Então, se ela olha para uma pessoa que está sentada lá na poltrona vizinha, se ela olha para um livro que aquela pessoa está lendo, se ela olha para qualquer objeto estático dentro do ônibus em relação a ela, ela vai intuir, né, obviamente, que aquele objeto está parado em repouso em relação a ela. No entanto, se essa mesma pessoa olhar pela janela do ônibus em movimento para uma placa de trânsito que está lá no outro lado da estrada, ela vai perceber que aquela placa de trânsito ela se afasta ou se aproxima, no caso do móvel onde ela está participando desse movimento. Portanto, aquela placa usada como referência vai dizer, vai determinar, né, que aquela pessoa que está no ônibus está em movimento em relação àquela placa. Ou vice-versa, também pode-se dizer que a placa está em movimento em relação à pessoa que está no ônibus. Tá certo? Então, por quê? Porque ele utilizou um referencial que não faz parte, né, do conjunto de elementos que estão dentro daquele imóvel, no caso o ônibus. Portanto, a placa em relação ao ônibus está em movimento. Então, percebeu que o movimento ele é relativo, ele depende do referencial adotado, né? Então, sempre que você tem como fazer uma analogia do movimento usando como indicador desse movimento um referencial, você vai obviamente saber se você está parado em movimento em relação àquele referencial que você adotou. Outro exemplo bastante interessante sobre o que eu estou falando são as relações, né, de movimento, a dinâmica de movimento, né, a mecânica envolvida no movimento da Terra em relação ao Sol. Então, uma pessoa que está sobre a Terra, né, fixada na superfície da Terra, obviamente que ela vai estar em movimento em relação ao Sol, né? Então, ela vai perceber que o Sol, à medida que ele vai, né, cobrindo o horizonte, a abóbora celeste do nosso planeta, né, ele vai saindo de um ponto e indo para outro ponto. Ou seja, ele sai de uma região de nascente, né, vai se deslocando até o zênite, que é exatamente o momento do meio-dia, e mais tarde, né, ele vai se encobrir por trás das montanhas, no caso, é o poente. Então, isso é uma relação de movimento que o nosso planeta tem com o Sol. Então, logo, nós estamos em movimento em relação ao Sol. O nosso planeta está em movimento em relação ao Sol. No entanto, nós estamos parados em relação ao nosso planeta ou em relação a alguma estrela distante que está aquém, né, da observação de movimento. Porque vai ter situações em que uma estrela vai estar tão distante que ela não pode ser utilizada como referencial. Porque mesmo que o planeta esteja em movimento, essa distância enorme do planeta e essa estrela não permite
você fazer avaliações sobre o movimento. Então existem elementos que não podem ser usados como referenciais. Um desses elementos, por exemplo, são as estrelas do firmamento, algumas delas, obviamente, né? Então é isso, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o movimento ele é relativo e depende do referencial adotado pelo observador, tá certo? Todo movimento obedece uma trajetória. O que é a trajetória? Trajetória é o caminho percorrido, né, pelo móvel. Então, você está num ônibus, esse ônibus vai sair de um ponto A, vai até um ponto B. Então, uma trajetória é de A para B. Então, todo o caminho que você percorreu durante o tempo do movimento, você chama de trajetória. Dentro desse processo de movimento, na construção dessa trajetória, você pode ter o que nós chamamos de direção. Então, a direção do movimento é uma só, né? E você também tem os sentidos do movimento, porque você pode estar se deslocando no sentido da trajetória. Então você vai dizer que esse movimento é um movimento progressivo, ou seja, um movimento positivo. Então está no sentido da trajetória adotada e você está executando um movimento progressivo. Então você usa para isso um sinal positivo. No entanto, se você estivesse se deslocando no sentido contrário à trajetória adotada, você diz que o movimento é retrógrado e você usa para representar esse movimento retrógrado o sinal negativo. Então, dentro do movimento, você tem uma trajetória que é exatamente construída ou constituída por aquele ΔS, ou seja, aquela variação de espaço que eu falei para vocês na outra aula, né? Então, para você determinar essa variação de espaço, o que é que você vai ter que fazer? Você vai pegar o espaço inicial, que é o momento que você começa o seu movimento. Geralmente esse espaço inicial é 0 metros, 0 quilômetros, entendeu? Mas isso não quer dizer que vai ser sempre 0. Vai ter situações que esse espaço inicial não pode ser considerado 0. Mas na maioria dos casos, você adota esse espaço inicial como sendo 0 e você vai até o ponto B, que você vai chamar de espaço final, né? Se você pegar esse espaço final e se você subtrair do espaço inicial, você vai ter o que nós chamamos de ΔS, que é a variação de espaço. Então, a variação de espaço, ΔS, que está constituído dentro dessa trajetória, é o mesmo que você pegar o espaço inicial, o espaço final, ou seja, a distância que você percorreu, e subtrair essa distância percorrida, geralmente em metros, pode também ser em quilômetro, pode ser em centímetro, pode ser em milímetro, mas geralmente a gente utiliza o metro. Então você subtrai essa distância que você percorreu, menos o espaço inicial, que geralmente a gente chama de 0. Tá certo? Então, esse tipo de procedimento sempre pode ser adotado em situações que envolvem movimento, deslocamento. Tá certo? Se em algum momento você tiver dificuldade de compreender essa relação, né, do que seja movimento, do que seja trajetória, né, do que seja referencial, do que seja espaço percorrido, né, você precisa resolver fazer alguns exercícios. Esses exercícios podem ser exercícios de memorização, pode ser um exercício de construção de situações que envolvam deslocamento de um móvel. Você pode fazer isso no seu caderno, faz uma linha com uma seta apontada. Então essa linha com uma seta apontada está dizendo que você ali tem uma trajetória, tá certo? E essa trajetória ela vai ter dois sentidos, uma direção e dois sentidos, né? Então ela pode ter um sentido positivo, que é o sentido da trajetória, e pode ser um sentido negativo, que é o sentido contrário da trajetória. Você pode determinar se o movimento é progressivo, positivo, retrógrado, negativo. Tá certo? Então não esqueçam disso, isso é muito importante dentro do movimento. Tá certo? Outra informação importante sobre o movimento é que você pode considerar alguns elementos de referencial, né? Sempre que você for tratar como referencial, você considera aquele referencial como um ponto, certo? Um ponto adimensional. Você não pode estar utilizando o referencial como algo que tem dimensão, algo grande. Por exemplo,
Você vai usar como referência, você quer saber o tamanho da rua, aqui onde eu moro, o tamanho dessa rua, né? Aí você vai usar como referência o tamanho de uma casa? Não, porque uma casa tem dimensões consideradas, né? Então, para você começar a medir, né, o tamanho dessa rua, você tem que partir de um ponto inicial, é um ponto adimensional, e você vai utilizar esse ponto como referência para estabelecer, né, primeiro as dimensões da rua e depois se você está parado, se você está em movimento, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem objetos não adimensionais, ou seja, que não têm dimensões, esses são os que nós utilizamos como referências, e objetos dimensionais, que aí a gente precisa ter cuidado, porque sempre que ele é dimensional, ele tem uma dimensão, ele tem um tamanho, então ele vai influenciar na sua medida. Por exemplo, você quer saber, por exemplo, quanto tempo um trem leva para passar um túnel de 12 quilômetros, né? Obviamente que um túnel de 12 quilômetros é um túnel relativamente grande, né? Mas o trem também é grande. Digamos que o trem tenha 50 metros de comprimento, 100 metros de comprimento. Veja, 12 quilômetros é 2.000 metros. Então, 50 metros já é alguma coisa que merece consideração. Então, se você simplesmente considerar o trem como sendo um ponto adimensional, as medidas que você vai construir, que você vai descobrir desse processo de avaliação do movimento, ficarão erradas. Porque 50 metros já é uma dimensão, já é um tamanho considerável para você saber, por exemplo, a velocidade do trem, o tempo que ele gasta para atravessar o túnel, a velocidade que ele descreveu, entendeu? Então, você precisa saber quando deve desprezar a dimensão de um objeto e quando não pode desprezar, tá certo? Você pode desprezar sempre que aquele objeto não tiver dimensão, não tiver tamanho, o seu tamanho não tiver importância, tá certo? Por exemplo, a Lua e o Sol não podem ser considerados como pontos adimensionais, porque eles têm um tamanho considerável, né? Mas uma estrelazinha lá no céu que você está usando como referencial em determinadas situações, pode. Um poste lá que está lá do outro lado da rua, também pode, né? Você pode usar como referência. Mas quanto mais esse poste estiver distante de você, então já fica mais difícil você usar como referência para você saber se você está em movimento ou você está parado em relação a ele. E esse é o motivo pelo qual a gente geralmente não utiliza estrelas como pontos de referência para saber o tipo de movimento ali descrito naquele momento. Tá certo? Então, essa é a aula de hoje. Fique com Deus e até a próxima aula, se Deus permitir. Beleza? Abraço a todos. Boas férias e estaremos juntos, se Deus quiser, agora em fevereiro, final de fevereiro, novamente na nossa escola, se assim Deus permitir.